Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução ao Machine Learning e o trabalho do cientista de dados. Então eu vou falar um pouquinho desde a parte de pré-processamento até os principais modelos usados, né? Dando alguns detalhes e levantando algumas discussões. Então eu imagino que se você esteja aqui, você está querendo aprender sobre ciência de dados, e vai ser uma honra falar sobre isso com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, eu tenho muito mais vídeo, muito mais conteúdo para produzir, mas eu conto também com o apoio e a motivação de vocês para continuar produzindo. Beleza, pessoal? Vamos lá! Falando um pouquinho sobre mim, eu sou mestrando em inteligência computacional pela COP, na verdade ainda não defendi por conta do corona, bendito corona. Eu sou cientista de dados sênior, pesquisador especialista em visão computacional e machine learning para a indústria de energia, que é o meu trabalho atual. Também atuei durante um bom tempo para a indústria química, então eu gosto muito de aplicações práticas, gosto muito de problemas reais e isso inclusive é uma das motivações para criar esse canal e falar sobre isso com vocês, que eu sei que tem muita gente aí que tem muitos problemas reais e muita ânsia para resolvê-los. Tenho também projetos reais de software e dados para a indústria de óleo, gás e energia, como eu falei. Trabalhei um bom tempo com software, então eu acabo às vezes fazendo uma ponte ali, integração e deployment de modelo de machine learning. Vou trazer mais desse conteúdo para vocês, mas já tem alguns gravados, se vocês se interessam sobre isso, dá uma checada aí no canal, beleza? Introdução. Eu gosto de falar que machine learning ele tem uma divisão, vamos dizer assim, se é que a gente consegue tipificar o machine learning de forma tão simplista, que ele é dividido em três áreas, três grandes áreas, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o reinforcement learning. Vou falar um pouquinho sobre o reinforcement learning, que é esse carinha aqui. Na verdade, vou começar por ele, Esse não é o foco do vídeo de hoje. Mas o reinforcement learning, ele é uma técnica que ele tem um aprendizado interativo, em que você define uma recompensa para uma ação. Então, por exemplo, o bebê vai andar, um robô vai andar, você diz para ele que ele está indo bem se ele consegue dar passos, a distância entre passos. Então, a minha função, por exemplo, é a distância que ele percorre. Então, se você dá uma recompensa a ele por cada ação que ele faz corretamente, ou seja, se ele começa a dar os seus passos corretamente, você vai dando a recompensa, você fomenta aquele tipo de aprendizado, e a rede entende que aquele é o caminho bom e ela segue nele, segue buscando configurações que maximizem aquela função. Então você está maximizando, você visa maximizar uma recompensa, e o seu aprendizado, na verdade, ele é uma série de ações. Você, por exemplo, passo direito, passo esquerdo e por aí vai. É claro que o modelo faz isso de forma pragmaticamente, mas ainda assim o seu aprendizado é uma série de ações. Você está num espaço discreto, apertar bolinha, apertar X, as opções são discretas, você não tem uma quantidade de ações infinitas, vamos dizer assim. No aprendizado não supervisionado, o problema é completamente diferente, a formulação do problema é completamente diferente. Eu gosto de dizer que o aprendizado não supervisionado ele tem duas subdivisões, que é o problema da associação e o problema da clusterização. E o que esses caras têm em comum? Eles não têm uma resposta correta, você não tem um gabarito para dizer para eles o que eles têm que aprender. Então, por exemplo, ali no Reinforcement Learning você tinha uma função que dizia o que é o correto, o que ele tem que tentar atingir para ganhar o prêmio. Aqui você não tem isso. Pelo contrário, aqui você avalia esse modelo de forma indireta. Como que você avalia esse modelo de forma indireta? Você olha nos dados, o padrão que os dados têm, a similaridade, por exemplo, é uma dessas formas de avaliação, e você busca entender a partir dos dados, e você, na verdade, julga o seu modelo o quanto os seus dados estão atingindo aquele padrão. Então, por exemplo, o algoritmo de caminhos, que é um não supervisionado, uma das formas de avaliação é a similaridade entre os dados. Os dados que têm uma similaridade próxima têm que estar no mesmo cluster, e dados que não têm uma similaridade têm que estar em clusters diferentes. E quando que você usa o aprendizado não supervisionado? Você usa ele para fazer uma avaliação direta, mas principalmente para entender padrões e similaridades entre dados. E o que você chega com esse tipo de modelo, eles também são de formas indiretas. Então as respostas que você obtém dele, eles são indiretas. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar desse exemplo, que é um problema de associação,
né, que aí o sistema da Amazon tinha que recomendar produtos que são comprados juntos, né, e reza a lenda que uma dessas recomendações, em um certo período de tempo, ao comprar fraldas, né, numa sexta-feira à noite, ao comprar fraldas, a recomendação padrão da Amazon era cerveja, né, porque os pais, homens que iriam comprar fraldas, também compravam cerveja na sexta-feira à noite, enfim, para curtir ali a família e tudo mais, sabe? Enfim. Por fim, né, o aprendizado supervisionado, que é o tópico desse curso de hoje, vamos dizer assim, ele tem duas divisões, né, duas grandes áreas, que é a área da regressão e a área da classificação. E o que essas duas áreas têm em comum, né, vamos dizer assim? É que nesses dois casos você tem uma resposta correta a ser aprendida, você tem um gabarito para dizer que, por exemplo, a resposta do seu modelo foi 5,3 no caso da regressão e você queria que a resposta fosse 5,5, né, ou 7, enfim. E no caso da classificação a mesma coisa, você viu que o seu modelo classificou, né, um animal como um gato e deveria ser cachorro. Então você diz isso para o modelo, você tem esse gabarito e você treina o seu modelo para seguir esse gabarito. Então é uma avaliação muito bem definida. E durante o treinamento, o que o seu modelo vai aprender? O seu modelo, no final do dia, ele vai aprender um mapeamento entre os seus dados de entrada, né, e os seus dados de saída. Então, por exemplo, nesse caso os animais, né, eu posso, por exemplo, dar para o meu modelo características dos animais, tipo, ele tem orelha, quantos olhos eles têm, a função social do animal, né, se ele é, por exemplo, vamos dizer assim, um predador ou não, a quantidade de patas desse animal, e meu modelo classificar ele, dizer, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um papagaio, ou não. Então meu modelo está aprendendo a associação entre os dados que eu estou usando de entrada, né, que eu estou fomentando ele fazer esse mapeamento, com os meus dados de saída. No final do dia é uma função de mapeamento que o modelo realiza. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre regressão, classificação e um pouquinho sobre clusterização, né, que são tópicos bem interessantes, bem atuais, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que é a regressão, né, que é o primeiro deles, né? A regressão a gente pode definir, né, como eu falei um pouquinho, como uma função de mapeamento, né, entre os seus dados de entrada e os seus dados de saída. Mas nesse caso, o seu dado de saída são números, então no seu modelo ele vai prever 3, 4, 5, 7, 11 números contínuos, né? 5,2, 2,3, eles são números isso daqui de forma contínua, no espaço contínuo, né? O número real, por exemplo. E você vai definir, o seu modelo ele vai definir uma função f, né, que realiza o melhor mapeamento entre o vetor de entrada x e a saída y, né? Ponto muito importante sobre esse mapeamento. Mapeamento não lineares, por exemplo, difíceis de se realizar analiticamente, você consegue dar isso para o seu modelo e pedir com que ele se realize. Então, por exemplo, imagina que eu queira fazer, por exemplo, uma predição de temperatura daqui a 5 dias, né, na região atual. A gente fala que a meteorologia, por exemplo, ele é um assunto comum, que a gente vê todo dia, previsão do tempo, mas ele é um problema bem difícil. Como é que você mede, por exemplo, a umidade relativa do ar, o índice de pluviométrico ao redor do seu estado e chega num valor de temperatura final, né? Falar amanhã a temperatura atual vai estar entre 23 e 25 graus com intervalo de confiança elevado. E você tem um modelo aqui que está recebendo essas diversas características de entrada, às vezes até do vento, formação das nuvens, massa de ar, tudo isso está entrando aqui. E o seu modelo está, por exemplo, prevendo uma temperatura aqui no final, 23,4, ou várias temperaturas aqui no final, mínima, máxima, depende de como eles modelam. O modelo de Machine Learning realiza o acimamento de maneira interativa, né, de forma a descobrir o que resulta no menor erro. Esse, inclusive, é um dos maiores pontos fortes do Machine Learning. Né? Durante muito tempo a gente percebeu, né, e bateu na tecla que alguns mapeamentos eram muito difíceis de serem descobertos, você entender a função que minimiza o erro. Porque à medida que esses números de x aqui, de x1 até xn, começam a crescer, então, por exemplo, se eu tenho duas variáveis de entrada e uma variável de saída, né, você está no espaço R2. Se eu tenho 15 variáveis de entrada para uma saída, isso é um problema dificílimo para você minimizar. E você principalmente deduzir analiticamente, como por exemplo, como é que você deduz uma equação
de previsão do tempo que vai receber essas características que eu citei e prever a temperatura de saída. É muito difícil, é um problema muito difícil. E o modelo de Machine Learning ele vai fazendo esse mapeamento de forma interativa, então você vai dizendo para ele quais são as temperaturas corretas, baseadas nas entradas, né? E ele vai fazer esse mapeamento, como que essa saída aqui está variando, está dependendo, né? Ou estou quase falando aqui, está derivando em relação a cada uma dessas entradas. Então, se por exemplo, aqui o meu índice pluviométrico aumentou em 10%, por exemplo, né? O quanto aumentou a minha temperatura ou diminuiu a minha temperatura aqui? E se você tem bastantes dados, 5.000, 10.000, né, 100.000 mapeamentos desse para o modelo aprender, né, ele internamente começa a entender esse mapeamento, né, e fazer ele e se definir de forma a minimizar o erro de predição aqui na variável de saída. E o modelo de Machine Learning ele também permite mapeamentos em espaços abstratos intermediários. Então, assim, às vezes a gente está aqui no R15, né, esse modelo internamente, sem você fazer nada, né, dependendo só, claro, da arquitetura que você está usando para esse modelo, ele vai jogar do R15 até, por exemplo, o R8, e do R8 para o R6, né, e do R6 para R1, que é aqui o final. Então, redes, por exemplo, redes neurais, isso acontece de forma frequente. Né? Você principalmente mapeia as entradas para um espaço aqui intermediário, e esse modelo vai mapear do espaço intermediário para a saída. Então, você reduz a dimensionalidade para um espaço latente, que é o que chama, né? E vem para cá. É claro que você não controla isso, isso é tudo aprendizado e consequência do modelo. Mas é um dos artifícios que ele faz, né, para conseguir ficar tão bom na predição final. E por outro lado, né, qual que é o problema da classificação? A classificação ela o domínio dela é completamente diferente. Né? Ao mesmo tempo está muito ligado ao da regressão, mas ao mesmo tempo está muito diferente. Por quê? Agora, né, ao invés de você tentar prever um número, você quer prever uma classe. E o que o modelo faz internamente? Né? Então imagina aqui que você tem dois conjuntos de dados, então eu estou no R2, né? Então tem, por exemplo, minha variável y e minha variável x, e você tem esse conjunto de pontos que pertence a três classes. Né? Então, por exemplo, imagina que esses dois índices aqui sejam, por exemplo, índice de acidez e o outro seja, por exemplo, a coloração. Isso aqui sejam três diferentes frutas, sei lá, laranja, por exemplo, acerola e tangerina. Né? Tô chutando. E aí você quer que o seu modelo ele aprenda a separar essas três frutas, né? A partir desses dois índices que você deu para ele. Então o que ele faz internamente? O seu modelo ele vai traçar superfícies aqui de separação entre essas classes. Então, por exemplo, uma superfície razoável seria uma superfície assim, né? Outra assim e uma terceira assim. Né? E é claro que assim, o modelo está olhando a similaridade, né? Então as separações ótimas são aquelas em que todas as classes do mesmo grupo eles ficam do mesmo lado, né? Obviamente. Mas à medida que você vai tendo problemas mais complexos, né, a dificuldade de separação, da superfície de separação que o seu modelo vai criar, ele vai começando a ficar mais difícil. Então aqui, por exemplo, imagina que eu tenho duas classes aqui, que quando a gente olha os dois índices dessa classe, eles se dispõem desse jeito. Então aqui tem dados que pertencem à classe vermelha, dados que pertencem à classe azul, aqui o índice X e aqui o índice Y. Então se para um modelo fazer uma superfície de separação aqui, o problema já é bem mais embaixo do que aqui. Porque a superfície aqui ela é completamente não linear. Ele vai ter que subir aqui, né, descer e vir traçar até aqui. E como é que ele vai se ajustando a essa temperatura, a essa superfície de separação? Como eu falei antes, né, a superfície de separação, no caso da regressão, ele também vai sendo feito de forma interativa. Então o modelo vamos dizer assim, tem um primeiro chute da superfície, ele vê que aquela superfície está uma merda e ele começa a ajustar aquela superfície, seja atualizando, por exemplo, os pesos numa rede neurais, seja o limiar de decisão numa árvore, eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. E essa superfície vai começando a mudar. Então vamos supor que inicialmente o primeiro chute dele é uma linha reta aqui. Ele pode depois ir subindo essa linha reta para cá. Né? Então aqui eu já tenho uma superfície bem razoável, né? Se ela sobe e desce aqui, e ao mesmo tempo ir ajustando aqui para baixo até ter um fit que minimize aquele erro. Porque, de novo, a gente também tem um erro de classificação, que vamos dizer assim, a quantidade de vermelhos que foram classificados como azul e a quantidade de azul que foram classificados como vermelhos.
E falando brevemente sobre clusterização, né, a clusterização ela também tem um viés forte com a classificação. Só que no caso da clusterização, como eu disse, você nunca consegue dizer a quantidade de as classes corretas, né? Então você não sabe a priori dos seus dados se eles são, por exemplo, a classe vermelha, a classe azul, a classe tangerina, a classe limão. Você não consegue dizer isso. Pelo contrário, você pega todo o seu espaço de dados, né? Você joga ele no plano, vamos dizer assim, aqui é um plano, né? Tem duas dimensões aqui, y, x. Né? Você vai separar esses dados de forma a minimizar a similaridade entre eles, entre clusters, né, internamente, ou maximizar a dissimilaridade, ou seja, quantos clusters entre si são distantes. Então, vou trazer um exemplo prático aqui, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho todos esses dados e eu tenho 5 clusters para definir. Então, eu vejo que esses dados aqui eu posso chamar eles que estão no cluster, que eles estão meio juntinho, né? Esse daqui é outro cluster, né, concentra aqui, e esse cara concentra aqui, e esses outros 3 clusters. Então, a similaridade interna entre esses dados é bem alta, né? E a dissimilaridade entre esse cluster, por exemplo, esse daqui, né, ficou bom, porque eles estão distantes, né? Mas, por exemplo, esses 2 clusters aqui, a relação entre eles é muito mais próxima do que esses 2 aqui. Então, daqui para cá, eu não sei se eles realmente são 2 classes diferentes ou se isso aqui são uma classe grande só. Então, essa é uma dificuldade na clusterização. Você não sabe a quantidade de classes correta. Você, por exemplo, aqui define um cluster e falou, olha, esses caras aqui estão muito bem agrupadinhos entre si, e esses 2 aqui podem estar, vamos dizer assim, também bem agrupados entre si. Mas você não sabe o correto. Então, o meu algoritmo aqui, eu escolhi, vamos dizer assim, 5 clusters, né? Por exemplo, uma premissa do caminho. E o caminho chegou e falou, beleza, eu separei seus dados em 5 clusters que minimizam o erro, e é isso aqui. E esses 5 clusters são corretos? Você não sabe. Mas existem alguns tipos de análise que a gente pode fazer, né? Inclusive tirar informações em cima desses clusters. Vai depender, é claro, da sua aplicação, vai depender do seu domínio, vai depender dos seus dados e muitos outros fatores. Um pouquinho sobre o pipeline de machine learning, né? A gente tem... eu falei um pouquinho no vídeo passado, né? Um pouquinho sobre o pipeline de machine learning. Qual que é o trabalho do cientista de dados, né? O trabalho do cientista de dados ele pode meio que ser resumido nessas etapas aqui, né? Você vai entender o problema, suas variáveis, você vai fazer a limpeza e a preparação desses dados, vai fazer o pré-processamento dele, né? Pré-processamento subentende-se, por exemplo, adequar os dados para a entrada do modelo, criar o modelo, né? Vamos dizer assim, validar esse modelo aqui, que treinei minha rede, criei minha rede neural, treinei ela, fiz o fit dela, validei ela, e aí aqui entra a pergunta, esse modelo está bom o suficiente? O que é bom o suficiente? E o que é bom o suficiente? É uma pergunta que só o domínio pode responder. Às vezes 98% é uma porcaria, às vezes 60%, 65% é ótimo. Então, 65% de predição na bolsa de valores, você está rico, né? E 98% de predição, de acurácia, né, vamos dizer assim, numa predição na área da saúde pode ser um lixo, né? Vamos dizer assim, você pode que aqueles 2% decidir entre a vida e a morte de um paciente. Então isso aqui é uma coisa específica do domínio, às vezes você não vai conseguir responder a priori, e quando esse modelo está bom o suficiente, você segue o fluxo para produção. Vai para produção, falei um pouquinho sobre outros vídeos aqui no canal, você pode olhar lá. Mas quando esse modelo não está bom o suficiente, você vai voltar para a etapa do pré-processamento, né? Então isso aqui é um ciclo que muitas das vezes ele é contínuo e vai direto, né? E assim, rodam muitas interações aqui, né? E quando eu coloco aqui, por exemplo, o tamanho desses boxes aqui, você, por exemplo, para ter uma noção, né, uma ideia de quanto tempo se gasta em cada uma dessas etapas. Então você gasta muito mais tempo, por exemplo, com limpeza, preparação dos dados e pré-processamento, na verdade isso aqui tudo pode ser chamado de pré-processamento, do que, por exemplo, na hora de criar, treinar um modelo e validar. Né? Então, às vezes você acha que a maior dificuldade ela é no modelo, mas não é. São nas etapas anteriores do modelo, de como você prepara, de como você seta o dado, você, por exemplo, discretiza uma classe, né? Uma classe vem texto, você vai transformar ela para numérico. Tudo isso é muito difícil e tudo isso é muito custoso. Então, hoje no Machine Learning, a preparação dos dados, né? O trabalho do cientista de dados aqui é bem custoso, né? E toma bastante tempo.
E a estrela roxinha são tópicos que a gente vai cobrir brevemente nesse mini curso. Bom, acho que talvez o tópico mais famoso da parte de pré-processamento e machine learning, né, eles são os outliers. Né? E o que são os outliers? Eles são dados, né, vamos definir assim, que eles diferem da distribuição normal. Esse normal aqui está entre aspas, até por uma razão, vou falar disso depois, dos dados. Né? Que quando assim, esses dados eles entram dentro do modelo, eles podem gerar uma inconsistência enorme. Então, por exemplo, imagina que esse aqui são seus dados, né? Esse aqui é um eixo X qualquer, esse aqui é um eixo Y, e você quer fazer um fit nesses dados aqui com uma reta. Né? E aqui embaixo você tem um outlier. Quando você faz o fit, né, o seu modelo de regressão ele vai dar um peso muito grande para esse cara. E o que vai acontecer? Né? A sua reta predita, ao invés de ela estar aqui em cima, ela vai descer. Por quê? Porque esse outlier é tão fora e ele tem um peso tão grande, né, porque o seu modelo ele tenta minimizar o erro, né, então à medida que ele vem para perto desse outlier, ele está minimizando o erro do conjunto inteiro, vamos dizer assim, que vai estragar o seu modelo. Né, então o que você esperava era uma reta assim, e ela começou a descer por causa de um ponto. Por outro lado, quando você remove esse outlier, né, a sua predição fica maravilhosa. Então aqui você está saindo de um índice de 0,4, o índice 1 é um índice perfeito, não é um índice de R2 aqui, por exemplo, para um índice de R7. Né? Então esse modelo melhorou muito, simplesmente tirando aquele outlier da sua predição. Então outliers são pontos que eles têm um impacto muito forte no treinamento do modelo, né, que de novo vai tentar minimizar um erro, né, e vai gerar um efeito muito ruim para o seu resultado. Né, porque aquele dado ele pode não ser significativo e o seu modelo vai tentar valorizar ele demais na hora do seu treinamento. Porém, o que significa esse outlier? Né? Como disse assim, ele supostamente é um dado ruim. Eu devo jogar esse dado fora? Né? É que assim, às vezes o significado do outlier ele pode mudar completamente a abordagem da sua análise, ou ele realmente pode, vamos dizer assim, vamos dizer que ele pode ser a diferença da água para o vinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de vendas ao longo dos anos, de 1980 a 2005, uma série fictícia, e vamos dizer que isso aqui é a minha série de vendas e eu vejo que está tudo certo, está tudo bacana, e de repente eu tenho um ponto fora aqui. O que significa esse ponto fora aqui? Será que ele é um erro de medição? Será que eu realmente vendi muito aqui? Né? Então, o que significa no domínio do meu problema aqui, que é o índice de venda, esse ponto? Né? Então, outro exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma distribuição, né, e tem uma distribuição bem boa aqui centrada em 10 e de repente eu tenho uma distribuição centrada aqui em 15. Né? Eu vou falar disso trazendo um pouquinho para um dos problemas, né? Já adiantando. Às vezes você vai, por exemplo, modelar os dados de um equipamento industrial, né? Vou falar um pouquinho da indústria, que isso aconteceu muito lá. E às vezes você quer jogar um conjunto de dados fora, porém aquele conjunto de dados são, por exemplo, produtos que foram operados no equipamento. Né? Vamos dizer, o equipamento ele faz um produto A, B e C, e ele produz muito, vamos dizer assim, o A e o B, e produz muito pouco o C. E se você joga fora os dados do produto C, você está perdendo muita informação, né, de um curto período de tempo que o equipamento opera, né, mas que quando aquele equipamento voltar a operar, né, aquele produto, o seu modelo vai ficar uma porcaria, né, porque o seu modelo ele considerou o produto A e o B, ele não considerou o produto C. Então, o significado do outlier ele depende muito do domínio e você tem que entender muito bem o que ele representa e quais os riscos que ele representa. Um exemplo que eu gosto muito de citar, né, de física de partículas, é o surgimento do famoso bóson de Higgs. Para quem não sabe, o que acontecia lá era o seguinte, o que eles esperavam obter do resultado era essa curva pontilhada, e o que acontecia era essa curva aqui de dados. E eles achavam que isso era um erro, era uma coisa sem explicação. Né? E possivelmente aqui, eles achavam que isso tudo aqui era um conjunto de pontos que eram outliers, eram pontos que não eram explicados, né? Porque, poxa, aqui seguia a curva, aqui não, aqui fora, por quê? Deve ser erro de instrumento, enfim, eles poderiam simplesmente negar o que acontecia aqui ou arrumar outra desculpa para não investigar. Mas que quando eles investigaram, eles descobriram que, na verdade,
era um efeito físico, né, era o efeito do bóson de Higgs, que quando ele foi considerado nas equações físicas, a equação, né, a predição via equação também mudou para essa curva de K. Então o efeito desse cara, que ele poderia ser um outlier, né, ele reformulou a física e trouxe aquilo ali como uma verdade. Então o outlier, o cara que está fugindo da sua estatística, muitas das vezes ele é a coisa mais importante da sua análise. Um outro exemplo que eu gosto de falar é o Usain Bolt. Se você pegar todas as métricas do Usain Bolt, né, o tempo que ele percorre, a aceleração, a força, o cara é um monstro. E ele está muito acima, né, vamos dizer assim, da curva dos outros corredores. E se você for olhar todos os dados dele, se fechar seu olho e falar, cara, analisa esses dados aqui para mim, camuflar aquelas informações, você pode correr o risco de jogar o Usain Bolt fora, porque você vai falar, ele é um outlier. Mas não é. Então, assim, o outlier, nesse contexto, ele pode ser considerado qualquer coisa que esteja acima ou abaixo da curva. Você tem uma curva esperada, que pode ser uma distribuição, pode ser, como eu disse aqui, uma curva física, né? E você está muito fora dela, você pode ser considerado um outlier. E como é que isso funciona na prática, né? Na prática, a gente diz que a gente gosta de modelar, né, quando eu digo a gente, não só cientistas de dados, mas estatísticos e matemáticos também, as coisas como a normal, que é essa distribuição vermelha aqui. Por que a gente gosta? Né? Porque existe uma teoria, né, que diz que a soma de uma soma de variáveis aleatórias, né, independentes, ou seja, variáveis aleatórias que não têm uma relação uma com a outra, independente da natureza dessas variáveis aleatórias, é uma teoria bem forte, então elas podem ser de qualquer tipo, né, de qualquer forma. Se você somar a elas um monte de variáveis aleatórias acontecendo ao mesmo tempo, o resultado final vai tender a uma gaussiana. E por que isso é muito forte no mundo real? Porque o mundo real é cheio de coisas que a gente não modela. Então tem relações físicas, tem relações, vamos dizer assim, acústicas, térmicas, vibração, efeitos de usuário, enfim, um monte de pequenas relações que a gente pode ser considerado esse monte de variáveis aleatórias independentes. Então, no mundo real, a prática é que quando você pegue a maior parte das distribuições, elas vão ser consideradas normais, elas vão ter cara de normal, ou no máximo multimodal. Vou falar um pouquinho disso depois também. E quando você trabalha com uma normal, que é esse caso aqui, como é que você analisa isso para dizer outliers? Na casa da normal, a gente gosta de tratar muito, né, como sendo 3 desvio padrões. Então a minha distribuição é normal, né, os meus dados estão vindo nessa faixa de intervalo aqui. Então, por exemplo, se eu plotar a temperatura do Rio de Janeiro durante o verão, vai estar aqui, sei lá, na casa dos 38, 40 graus. Né, pode ir até a 45, 46 graus, ou 35 graus. Então, né, nunca fica mais frio do que 35 graus no Rio de Janeiro. E como é que a gente analisa essa normal para achar outliers? Né? A gente gosta de falar de desvio padrão. Então você pega a normal, né? O centro dela está aqui, por exemplo, nesse 1000. E quando a gente olha um desvio padrão, né, que é um para cá e um para cá, 68% dos dados estão aqui dentro. Então já é uma quantidade considerável de dados que estão dentro de um desvio padrão. Quando a gente aumenta para 2, essa quantidade já vai para 95%. Então 95% dos dados estão aqui. E quando a gente coloca 3 desvio padrões, ela já vai para 99,7%. Ou seja, né, se eu considerar a minha distribuição como sendo uma normal e considerar 3 desvio padrões, quem está aqui ou quem está aqui, eu já posso dizer que é um outlier, porque a chance dele acontecer aqui é muito baixa. Quando eu olho esse cara, né, do ponto de vista do gráfico do quantil, que é até um dos gráficos bem famosos, né, ele se descreve dessa forma aqui. Então você tem o centro da gaussiana, né, que é a sua mediana aqui do gráfico. O primeiro e o terceiro quantil, você está olhando aqui para um desvio padrão, para cima e para baixo. Né? E quando você olha para cá e para cá, você está olhando para as caudas delas. Então não é exatamente 3 desvio padrões, é 2,69, por exemplo. Mas você já pode dizer que quando você está acima desse gráfico do quantil, tanto daqui tanto para cá, a chance daquele dado acontecer é muito pequena. E aí você pode considerar, né, como um outlier. Casos difíceis, né? Eu falei um pouquinho antes, na indústria química a gente tem os famosos grades, né, que são os produtos diferentes.
Então, por exemplo, se uma determinada indústria química ela produz um grade A pela metade do ano e um grade B, né, pela outra metade do ano, a sua distribuição do equipamento ela vai ter essa cara. Ela é uma cara, é um que a gente chama de multimodal. Então aqui tem uma gaussiana, né, por exemplo, o grade A, o produto A, e aqui tem outra gaussiana, que é o produto B. E é claro, também existe os seus dados de parada de máquina, o equipamento está parado. Então aqui eu tenho mais uma outra gaussiana pequenininha. E como é que você analisa isso daqui? Geralmente você trata de forma individual. Então você vai tratar, por exemplo, você vai cortar seus dados aqui, cortar seus dados em algum lugar aqui, né? Tratar esse conjunto aqui de informações de um jeito, né? Por exemplo, o seu grade A, e esse conjunto de informações aqui de outro jeito, é um grade B. Isso é uma abordagem. Né? Lembra daquele pipeline de dados? Você pode tratar desse jeito, ver se vai dar certo, se vai atingir uma boa métrica. Senão, você pode inclusive usar outras técnicas que consideram, normalizam essa distribuição. Faz, por exemplo, um downsample aqui, faz essa distribuição virar uma uniforme e ver o que acontece. Mas o fato é, você precisa entender como é a distribuição dos seus dados para ter uma ideia de como tratar os seus dados. E quando eu olho, por exemplo, esses dados do ponto de vista de interquantil, né, aqui eu tenho, por exemplo, 3 conjuntos de dados, A, B e C, e o que eu estou vendo aqui é justamente a questão do desvio padrão da gaussiana. Então aqui eu estou naquele cerne dela, né, nesse pico aqui, por exemplo, né, e aqui eu estou na cauda, nas caudas dela que eu posso dizer que é um outlier. Eu estaria aqui, por exemplo, aqui eu estaria para cá. Então isso é uma forma também de você visualizar o que está acontecendo com seus dados. Ou seja, para você não considerar um outlier, né, considerando distribuição normal, tem que estar aqui dentro, né, dentro da cauda, vamos dizer assim, do quantile. Né, e quanto mais dentro aqui tiver, maior a força daquele dado, né, mais comum é aquele dado, e quanto mais indo para a cauda, mais incomum. E passou dessa interquantile aqui, você já pode começar a estudar aquele dado e a possibilidade dele ser um outlier. Um outro tipo de visualização, né, que eu também gosto bastante, é você visualizar seus dados temporalmente, né, e você vai lá, olhando a distribuição e os desvios padrões, você, por exemplo, dá algumas cores. Então, eu tenho uma variável ao longo do tempo, então o que está azul aqui está muito dentro de 1 a 2 desvio padrão, o que está amarelo está de 2,5 a 3 desvio padrão, o que está vermelho está acima de 3 desvio padrões. Pontos interessantes, né, que a vida real te dá. Esses dados, por exemplo, são medidos por sensores. Então você vê que toda vez que ele cai aqui no vermelho, que são dados muito fora da distribuição, ele está exatamente em 6. O que isso pode significar na vida real? O seu sensor ele está ruim, né? E quando o seu sensor está ruim, ele joga para o fundo de escala. Então se o valor máximo dele é 10, ele vai jogar para 10. Se o valor máximo dele é 6, ele vai jogar para 6. Claro que ele também pode jogar para baixo, para o início da escala, né? E aí vai cair exatamente, por exemplo, no 0 ou menos 1, depende muito do sensor. Mas é só um feeling para você começar a desconfiar desses dados de outlier quando você estiver trabalhando com eles na vida real. Normalização, né? O ponto de vista, quando você começa a tratar esses dados do modelo, um outro efeito que começa a aparecer são o efeito do valor absoluto das variáveis. Como assim, Jean? Então imagina que eu tenho, por exemplo, um modelo que tenha 3 entradas, vamos facilitar assim. E uma dessas entradas, o range dela é de 10 a 20. Né? E uma outra entrada é de, por exemplo, 500 a 1000. E uma terceira entrada é de 500 mil a 1 milhão. Aí quando você começa a colocar essas informações para o modelo, começa a ficar muito difícil para ele fazer o treinamento. Porque a sensibilidade das variáveis às alterações vão ser muito diferentes. Né? Então, por exemplo, uma unidade de alteração na variável de 10 a 20 é pouca coisa. Agora, uma unidade de alteração na variável de 1 milhão é nada, é zero. Então, você precisa normalizar as entradas do seu modelo para que durante o treinamento dele, vamos dizer assim, ele possa analisar essas variáveis de forma comum. Né? E, igualmente, na hora de, vamos dizer assim, atualizar, minimizar o erro, ele possa ter a sensibilidade correta, né, e igual entre as variáveis. Então, existem algumas formas de você minimizar essas variáveis. Então, por exemplo, min-max scale, você pega a sua variável e minimiza ela para o range, vamos dizer assim, de 0 a 1.
né, a partir do range máximo. Então, por exemplo, eu tenho a variável aqui x1, que ela vai de 10, 0 a 20. Né? Depois que eu minimizar ela, ela vai vir de 0 a 1. A variável x2 aqui, que por exemplo, de 5 a 40, ela também vai vir de 0 a 1. E repara que a forma dessa variável ela é mais ou menos preservada. Né? Então ela está vindo para cá. Porém, isso é uma outra coisa que você tem que ter cuidado. Por quê? Depois que você analisou, estudou seus outliers, o ideal é você remover eles antes de trabalhar com scaling. Alguns métodos desses, eles têm uma robustez aos outliers, outros não. Então, por exemplo, imagine que no x2 eu tenho uma variável, um valor aleatório aqui que caiu, sei lá, em 1000 unidades. Esse gráfico aqui, na hora de vir para 0 a 1, ele vai ficar muito truncado aqui em torno de perto de 0. Porque o valor máximo é quase 1000, pô. Então eu vou dividir tudo isso aqui por 1000, vai dar um valor muito pequeno. Então o efeito do outlier no min-máximo scale, ele é muito forte, né, vamos dizer assim. Existem algumas outras normalizações, eu vou falar sobre isso, que diminui esse cara, né, ele diminui esse efeito. O Standard Scale, né, o Standard Scale, ele, ao contrário do min-máximo scale, ele não transforma ele para o range de 0 a 1. Né, pelo contrário, ele transforma ele normaliza os dados de forma a estarem com média 0, né, e desvio padrão 1. Né? Então, por exemplo, esse dado, essa variável aqui, x3, que vai de menos 20 a sei lá, 10, por exemplo, ela vai vir para cá, centrada em 0, né, com range aqui, por exemplo, de menos 5 a... não, desculpa, de 3 a 3, né, mais ou menos aqui. É claro que vai ser sempre alguns valores para cá, que são aqueles outliers que eu falei. Da mesma forma, essas outras distribuições também. Então, ela vai estar todo mundo aqui centrado em torno de 0, né, com range de 1. Esse tipo de normalização ele tem uma robustez um pouquinho melhor em relação ao min-máximo scale, né, porque valores que são muito fora aqui da distribuição, elas também vão estar muito fora antes das distribuições aqui. Então, se você pega um valor aqui, esse cara que vai de menos 20 a, sei lá, 10, e tem um valor aqui de menos 100, né, provavelmente ele vai estar caindo aqui em menos 5, ou até menos, ou até valores menores aqui, porque ele está olhando o desvio padrão daquele dado. Né? Então, se ele tem um desvio padrão alto aqui, né, ele também vai ter um desvio padrão alto aqui. Mas, de novo, o ideal, eu gosto muito de fazer isso, é remover os outliers e tratar seus dados antes de normalizar. Redução de dimensionalidade. Bom, aqui são algumas estratégias que a gente utiliza para tornar o nosso problema um pouco menos complexo. Né? A gente vai fazer um pequeno spoiler, uma decomposição, né? E com isso tornar o aprendizado do nosso modelo um pouco mais fácil. Né? A relação é o seguinte, né? Que quanto mais variáveis você tem na entrada do modelo, mais a complexidade do mapeamento que seu modelo vai ter que fazer. Quando a gente falou lá da superfície de regressão e classificação, por exemplo. Então, imagina que você está no R3, né? Você tem 3 variáveis de entrada, né? E você quer que o seu modelo aprenda uma superfície de separação, né? Um classificador. Agora imagina esse mesmo modelo no R30. O quão complexo é traçar uma superfície no R30 e o quão complexo é traçar uma superfície no R3. A gente está falando aqui de uma dimensão 10 vezes maior do que a outra. Então a complexidade ela aumenta de forma muito rápida. Né? E a redução de dimensionalidade, que eu vou falar um pouquinho depois, nos ajuda a resolver isso. Então quanto maior o número de variáveis de entrada do nosso modelo, né, mais dados o modelo necessita para realizar um treinamento eficiente. Né? Inclusive é uma das premissas do Deep Learning. E essa relação ela cresce de maneira não linear. Né? Você sai, por exemplo, do R3 para RN, não quer dizer que você vai precisar de 10 vezes mais dados. Não, você vai precisar de muito mais dados. Né? Muitos, coisa de exponencialmente mais dados. Então se aqui você precisava de, por exemplo, 1000 linhas para fazer um mapeamento, aqui você não vai precisar de 1000. Né? Aqui você não vai precisar, desculpa, de 10.000, talvez 100.000, 1 milhão. Né? E tem mais um aspecto, né? Que variáveis sem importância ela atuam como ruído dentro do modelo e esconde relações importantes entre outras variáveis. Então, quando você dá para o seu modelo 30 variáveis e dessas 30 apenas 20 são relevantes, as outras 10 elas atrapalham o treinamento do modelo. E como fazer isso? Né? Uma das maneiras mais simples de se fazer uma redução de dimensionalidade é você literalmente tirar variáveis, né, que são redundantes.
Como é que você mede a redundância de uma variável? Uma das estratégias, por exemplo, é através da matriz de correlação. Então você vai fazer a matriz de correlação entre as suas variáveis, né, correlação de Pearson. É bem simples, vai de -1 a 1. E variáveis que são muito correlacionadas uma com a outra. Então, por exemplo, essa variável aqui, são variáveis de exemplo, essa SQFT above e SQFT leaving, elas duas têm um coeficiente de correlação altíssimo. Ou seja, a chance delas estarem carregando informações diferentes para o nosso modelo é muito pequena. A informação que uma está carregando, o bruto da informação que uma está carregando, essa aqui também está carregando, porque elas são muito correlacionadas uma com a outra. Então você pode remover variáveis que são muito correlacionadas uma com a outra. Você tem alguma perda? Tem. Mas no geral você pode facilitar muito e até diminuir a dimensão do seu modelo, uma vez que você está simplificando o número de entradas. Uma outra estratégia bem interessante, né, que alguns tipos de abordagem te dão, geralmente os baseados em árvores, é a redução de dimensionalidade a partir da feature importance dela. Então, por exemplo, você vai usar lá um Randall Forest da vida, né, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, e vai verificar a importância de cada uma dessas variáveis. Então, o algoritmo ele te dá a importância relativa de cada uma dessas variáveis, né? E nesse caso aqui eu tenho todas as variáveis que têm até um nível de importância relativa elevado, então eu não tiro nenhuma. Mas se esse algoritmo me disser que alguma variável tem uma importância relativa muito baixa, eu posso simplesmente tirar ela que ele não está sendo uma informação relevante para a tomada de decisão e só está atuando como ruído. Inclusive, às vezes o que eu faço, uma experiência prática minha, é usar, por exemplo, o Randall Forest, ver a feature importance que ele me dá, e depois eu uso só as que tiveram uma boa relevância numa rede neural, por exemplo, da vida. Então estou usando um algoritmo de árvore como um método de filtragem para usar um segundo algoritmo depois. Você vê como é legal essa feature importance, como isso ajuda na sua análise e como você te ajuda a reduzir a quantidade de variáveis que você vai usar no seu modelo. Uma outra estratégia bem famosa para redução de dimensionalidade, né, do ponto de vista de entrada do modelo, né, por exemplo, você fazer o PCA em cima dos seus dados. Então você tem, por exemplo, um espaço de R30, né, como eu tinha falado anteriormente, você tem 30 variáveis entrando no seu modelo, e você vai diminuir essas variáveis do R30, por exemplo, e jogar, por exemplo, no R10. Né? E como você faz isso? Essas 10 variáveis, né, no meu exemplo, elas não pertencem ao espaço original das 30, mas na verdade você traça vetores que auxiliam na sua orientação. Então, por exemplo, você vai traçar o que eles chamam de vetores de suporte em cima dos seus dados, que eles são ortogonal à maior variação dos seus dados, né, perpendiculares em n dimensional, e usa esses n vetores que apontam na direção de maior variação e fazem a decomposição vetorial, ou seja, você vai pegar o vetor A e decompor ele no vetor B, né, como se fosse um produto interno, né, e com isso pegar a norma daquele vetor decomposto. Assim, é um pouquinho complexo, mas você consegue entender, vamos dizer assim, de uma forma gráfica com relativa facilidade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho x1 e y, né, esses são meus pontos. Se eu quisesse reduzir essas variáveis em uma dimensão, ou seja, eu quero apenas uma dimensão para representar x e y. Então, a maior direção de variação dos meus dados é essa linha reta aqui, principal, né, que é o meu best fit, por exemplo. E eu faço a decomposição, ou seja, pego cada um desse ponto aqui e vejo como ele vamos dizer assim, ele se espelha em cima dessa reta, né, que eu fiz. Né? Então, aqui é como se fosse um produto interno vetorial, né, de cima desse vetor de distância aqui, em cima dessa reta, para cada um deles, vamos dizer assim, e os meus novos pontos, que agora eu era de x e y, é na verdade a norma em cima desse vetor. Né? E se eu quisesse decompor em duas outras direções ortogonais, o que não faz muito sentido, porque você está saindo de x e y aqui e vai sair para 2, eu poderia traçar a segunda maior direção, que é, por exemplo, a ortogonal à primeira, né? E usar essa segunda maior direção ortogonal à primeira para uma segunda decomposição. Então, uma vez que eu decompus em cima desse primeiro vetor, eu vou decompor em cima desse segundo vetor o resultante. E com isso, né, eu tenho uma representação muito boa dos meus dados, né? Porque uma vez que eu tenho dois vetores ortogonais e as representações em cima dele, né, eu matei o problema.
Mas é claro que aqui, de novo, não faz muito sentido, porque você está saindo de 2 dimensões para 2 dimensões, não faz sentido nenhum essa transformação. Né? Mas de 2 dimensões para 1 dimensão, a lógica é exatamente essa. Você decompõe em cima da direção de maior variação dos seus dados. Eu vou para um vetor um pouco maior, agora trazer um exemplo um pouco mais prático. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 variáveis, né? Gn1, Gn2, Gn3. E eu vou fazer a decomposição para diminuir essa dimensão para 2 variáveis. Então aqui eu tenho várias classes, né? Classe x vermelho, x azul, bolinha verde, quadradinho rosa, né? Por exemplo. Vou traçar um plano. Né? Aqui, de novo, eu estava falando de vetor, 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 porque eu estava em 2 dimensões. A superfície que eu vou traçar para a decomposição é sempre a dimensão do meu espaço original menos 1. Então aqui, se eu estou em 3 dimensões, 3 menos 1 é um plano. Então eu vou traçar o plano que tem a maior variação em cima dos meus dados, né, que é esse plano aqui, e faço a decomposição de cada ponto no plano. Né? E os meus, vamos dizer assim, a minha nova dimensão vai ser essas 2 dimensões do plano aqui, que é a dimensão 1 e a dimensão 2. E quando eu faço isso, né, eu efetivamente saio de 3 dimensões, x1, x2, x3, para um novo plano, né, que pega a maior variação possível em cima dos meus dados. Então você vê que aqui eu tenho 3 informações para o meu modelo deduzir. Né? É complexo, ele vai ter que traçar uma superfície aqui, por exemplo, uma esfera, enquanto aqui ele pode traçar uma curva, porque eu estou no R2, então facilmente aqui eu traço algumas curvas que separam esses dados, essas classes. Alguns dos principais modelos, né? A gente vai falar brevemente sobre eles, não vamos entrar em detalhes, mas é só para falar um pouquinho sobre como esses modelos funcionam e a lógica por trás deles para esses problemas de regressão e classificação. A gente vai ter uma série de vídeos para falar de exemplos práticos, de dicas e de como deduzir o funcionamento desses modelos e também trazer algumas dicas teóricas dele. Então, continuem ligados aí no canal. O primeiro deles é o mais básico. Né? O mais básico as pessoas poderiam achar, por exemplo, que é uma árvore aleatória, mas não é. O mais básico é uma regressão linear, né? Ou logística, se você estiver falando de classificação. É uma coisa que muitos cursos, inclusive, estudam isso nos primeiros períodos lá de árvore linear. Então, por exemplo, você tem uma expressão do tipo y é igual a mx mais c, em que y é a sua variável independente e x é a sua variável dependente. Né, vamos dizer assim, e que você quer simplesmente traçar a melhor reta, né, porque você só tem uma variável independente, né, que vamos dizer assim, que você está trabalhando com uma margem, um grau de liberdade. Você quer traçar a melhor reta que fita esses dados. Né? Então é bem simples o problema, você tem seu conjunto de pontos, você quer traçar a melhor reta aqui. Você vai fazer vamos dizer assim, vai descobrir os parâmetros C, I e M, né, que são os parâmetros que você quer deduzir, usando, por exemplo, o método dos mínimos quadráticos. A mesma coisa para uma regressão linear múltipla, né, que você vai ter N variáveis ali. Então esse é um modelo assim, bem simples, que inclusive resolve muitos problemas práticos. Né? A gente tem muitos casos em que um simples modelo linear vai funcionar muito bem, esse é um modelo linear que funciona bem em muitos casos. É claro que a gente está falando de regressão linear múltipla, então você não vai estar fitando apenas uma variável, mas você está fitando 10, 20, 30. Né? E o treinamento dele, né, o que você está fazendo durante o seu treinamento? Você está descobrindo o seu M e o seu C, que fazem a redução do erro estatístico dos seus pontos em relação à reta. Um outro tipo de modelo, né, por exemplo, que é uma rede neural do tipo Perceptron, ela tem um funcionamento bem diferente. Né? Você vai ter, por exemplo, os seus variáveis de entrada x1 e xn, aqui eu estou tratando de n dimensional. Você vai ter o que a gente chama de pesos sinápticos aqui, né, que são os pesos dessa rede, que são simplesmente, vamos dizer assim, valores que serão multiplicados por cada uma dessas entradas. O resultado dessa entrada e multiplicação vão para uma função aditiva, que geralmente aqui é o somatório, né? Que em conjunto com o bias, vamos dizer assim, esse bias ele representa vamos dizer assim, um valor constante, né, que independe das entradas, mas que afeta de forma importante a superfície de decisão do modelo, e vão junto para a função de ativação. Né, seu tangente hiperbólico, seu ReLU, seu sigmoide, por exemplo.
e passam da função da ativação e vão para a saída. A natureza de uma rede neural é uma coisa muito simples, né? Ela funciona de uma maneira muito simples, né? Mas assim, definir o funcionamento dela, o treinamento dela para que ela funcione bem, é que foi uma grande dificuldade durante muitos anos no machine learning, né? E como é que isso se desdobrou? Ele se desdobrou a partir do momento que foi utilizado um algoritmo, né, que é o que chama de backpropagation. O que esse backpropagation faz, né? Aqui é a saída dessa rede, né? Você vai ter alguma métrica aqui do quão ruim essa predição é, e você vai retornar com um erro em relação a essa métrica de quão ruim ou quão bom essa predição é, para atualizar esses pesos. Então você vai atualizar aqui o WK1, o WK2, o WKN e vai atualizar o bias. E você vai atualizar eles de forma de minimizar o erro, né, do que o seu neurônio está dizendo versus o que ele deveria estar dizendo, né, vamos dizer assim. E o que a rede neural ela faz efetivamente, né? Então você está definindo no final do dia uma função de mapeamento que leva do espaço das entradas, de x1 até xn, para o espaço da saída, y de k, a partir dos pesos sinápticos, né, do bias e da função de ativação. E quando você concatena esses neurônios, né, você usa múltiplos neurônios numa camada e múltiplas camadas, você tem o que a gente chama de Multilayer Perceptron, o famoso MLP. E o que é muito interessante aqui é que eu falei que cada neurônio dele ele faz um mapeamento, né? Então você tem aqui a camada de entrada, por exemplo, você tem a camada intermediária, isso aqui são neurônios, e você tem a camada de saída, que são neurônios também. E o que acontece, né? Se a minha entrada veio, multiplicou pelos pesos e passou por esse neurônio, quando ele chega aqui, né, desse ponto da intermediária para a saída, né, o que esses neurônios da saída veem, ele já não é mais esses valores de entradas, eles são valores que foram transformados, né, eles foram transformados pela camada intermediária e estão num espaço diferente desse espaço de entrada. Inclusive, uma rede neural, ela inclusive implementa algumas coisas interessantes até em relação à redução de dimensionalidade. Então, por exemplo, se na camada intermediária eu tenho 5 neurônios e eu dou, por exemplo, 30 variáveis de entrada, esses neurônios de saída eles não têm que se decidir sobre 30 variáveis de entrada, mas eles definem sobre as 5 variáveis de saída que a minha rede intermediária ela forneceu. Então isso é muito interessante, isso gera um efeito de abstração, né? Isso não foi uma coisa, vamos dizer assim, pensada, né? Isso foi uma consequência do funcionamento de Multilayer Perceptron, né? E muitas das vezes é essa abstração que torna uma rede neural uma capacidade de aprendizado muito grande, porque à medida que as camadas intermediárias elas aprendem o bruto, né? Elas veem o dado original e tem que processar o dado original, as camadas mais ocultas aqui, da camada de saída ou da intermediária para frente, vamos dizer assim, elas não processam o dado original, elas processam o que já aconteceu, né, o que já foi processado, né, em cima das camadas anteriores. Então esse é um comportamento muito interessante, né, e que torna esse algoritmo de ser tão forte, né, e tão importante como ele é, né, para a comunidade do machine learning. Um outro tipo de algoritmo, por exemplo, é o algoritmo de árvore, como eu tinha falado lá sobre feature importance, né? Esses algoritmos de árvore, eles de certa forma operam de uma forma simples, né? As pessoas até brincam que são ifs, né? Mas eles também têm um poder muito grande, né? Que, assim, tudo começou com um algoritmo de árvore simples, que é esse daqui. Então, por exemplo, você quer definir uma classe, né? Classe e não classe a partir de A e B, né? Então, você, por exemplo, pode criar regras. Quando A é igual a 0, então isso aqui não é uma classe. Quando A é igual a 1, eu verifico B. E quando B é igual a 1, isso aqui é a classe que eu quero. E você fala assim, pô, gente, isso é bem ridículo, né? É muito simples. É muito simples, mas isso é um poder muito forte. Por quê? As pessoas brincam, esse é um bando de if. No final do dia é um bando de if. Mas é um bando de if bem localizado. Por quê? Porque o critério de decisão, né? Então aqui, por exemplo, o critério de decisão de B, se vai para 0 ou se vai para 1, é que ele é feito de forma a minimizar
o erro estatístico de predição. Então isso é muito relevante. Aqui eu estou falando de uma árvore aleatória. Quando a gente olha, por exemplo, N árvores aleatórias, olhando para N variáveis, vou falar isso agora sobre Random Forest, você dá um poder muito grande a esse algoritmo. Então, de novo, a camada de decisão aqui, o ponto de decisão, em cima de cada nó, né, ele é feito de forma estatística, né, ele é definido de forma estatística que minimize o erro, né, da sua predição. E como eu já tinha adiantado para vocês, no caso de Random Forest, ele é um algoritmo pensado, né, em cima de uma teoria muito interessante, né, vamos dizer assim, que ele tem alguns aspectos até de democracia, né, em que ele olha o seguinte: eles são diversas árvores que são criadas de forma aleatória. Então, por exemplo, essas árvores eles usam partes diferentes dos dados. Então, eu estava falando sobre 30 variáveis de entrada, por exemplo. Então, imagina que eu queira criar 5 árvores aleatórias. E cada árvore vai olhar 6 variáveis. Então, cada árvore dessa daqui, eu tenho 5 árvores, né, que vai tentar minimizar o erro de predição a partir de 6 variáveis diferentes. Isso é muito legal. E no final do dia, a minha tomada de decisão é, por exemplo, uma votação, né, das 5 árvores, uma média ponderada, né, de que cada uma das 5 árvores votou. Por que eu falei que isso tem um pouco de efeito de democracia? Porque cada uma dessas árvores, né, o princípio estatístico dela é que cada uma delas vai tentar minimizar o erro de predição a partir das variáveis que elas tiveram acesso. Então é como se elas estivessem olhando o mesmo problema de diferentes formas, né? Uma árvore olhou, por exemplo, algumas variáveis, enquanto outra árvore olhou, por exemplo, outras variáveis. Então, sei lá, eu estou falando aqui de se a gente pegar, por exemplo, tentar definir se um carro é uma Ferrari ou uma Lamborghini. Então, umas variáveis olhou a cor, né, o tamanho da roda, a dimensão do motor. Outra árvore olhou, por exemplo, a espessura do metal, o tamanho do carro. Né? Então, eu estou olhando características diferentes para tomar decisão. Né? E quando eu voto e faço uma votação desse tipo, a premissa é que eu tenho, né, votos baseados em critérios diferentes, que somatórios no final elas convergem para, vamos dizer assim, a decisão correta. O Gradient Boosting ele é o outro algoritmo de árvore, só que o critério dele é um pouquinho diferente. Ao invés de eu criar em árvores em paralelo, conforme eu faço aqui, né, olhando variáveis diferentes, né, ele olha, por exemplo, ele cria árvores a partir do erro da árvore anterior. Então, ao invés de eu estar fazendo a ideia de olhar N árvores em paralelo, que é a ideia, inclusive, do que eles chamam de bagging, né, eu vou criar árvores a partir do erro da árvore anterior, que eles chamam de boosting. E o que é legal desse algoritmo é que ele é um dos algoritmos, entre aspas, estado da arte. Assim. Ele é um algoritmo que funciona muito bem em problemas clássicos. Né? Ele tem uma certa resistência ao overfit, então ele é muito bom. Ele é responsável, inclusive, por grande parte de vitórias de competição nessa área no Kaggle. Né? Se você pega grande parte de problemas de regressão e classificação, problemas clássicos, né? De machine learning clássico, não de deep learning, o pessoal resolve muitos desses problemas e ganha com o Gradient Boosting. E como eu falei, a estratégia dele é você ter um conjunto de dados sobre dataset, você treina uma árvore dele, vê o resultado dessa árvore, pega o seu erro e cria um novo modelo baseado no erro, né, nas variáveis e nos pontos que o seu modelo anterior não conseguiu, ele teve dificuldades. Então quando você faz isso, né, e faz isso de forma contínua, você vai criar N árvores aqui, você está criando árvores especializadas, vamos dizer assim, no erro da árvore anterior. Então você pega os pontos mais difíceis que ela não conseguiu e manda aquela árvore focar nisso. Né? E no final do dia o somatório também é uma média ponderada dessas N árvores internas. Né? Não uma média ponderada exatamente, porque como eu disse não é em paralelo, mas ele tem um fator dessa árvore pesar mais e essa árvore ser, por exemplo, um complemento dessa primeira. Né? Então a predição final ela é, por exemplo, um somatório, né, dessas N predições corrigidas a partir da primeira. Problemas de treinamento e avaliação. Né? Quando a gente fala de machine learning, muitas coisas podem acontecer quando você vai treinar um modelo. E um grande ponto que a gente precisa entender, né, um dos primeiros grandes aspectos a serem entendido é a ideia do overfitting e do underfit.
né, também conhecido como teorema de Bayes e variância. Quando às vezes você vai traçar, vai fitar seu dado no modelo, você tem que fazer algumas escolhas, como por exemplo a dimensão do seu modelo, né, o número de camadas da sua rede neural, o número de neurônios que você vai usar. E pode acontecer o seguinte: se você, por exemplo, tem um problema muito complexo e você tem um modelo muito simples, muito fraco, você pode acontecer o que eles chamam de underfit. Né? O seu modelo, inclusive, tem um bias grande e uma variância muito pequena. Então, esse aqui são os seus dados. Né? Isso aqui é claramente uma função de segunda ordem. Né? Eu não consigo traçar isso aqui uma reta, mas se eu só tenho uma reta para traçar, né? Se meu modelo é só uma reta, né? Uma regressão linear, eu vou traçar a melhor reta que resolve esse problema. Né? Não é a melhor estratégia, mas é o que eu tenho, então eu vou fazer o melhor que eu tenho. Então aqui eu estou num caso de underfit, né? O meu problema é muito mais complexo do que o meu modelo. Ao contrário, se eu tenho um problema de segunda ordem e tenho, por exemplo, um polinômio de ordem 50 e tenho poucos dados, o que o meu modelo vai fazer? Ele vai traçar uma superfície, uma curva tão dentro desses dados aqui, que ele vai ficar, vamos dizer assim, de forma excessivamente perfeita. Né? Ele pegou praticamente todos os pontos aqui de forma individual. Isso aqui é o que a gente chama de overfit. Quando o modelo ele memoriza os seus dados, ou ele se adequa de forma tão forte ao seu dado, que ele perde a capacidade de generalização. O que eu quero dizer com isso? Imagina que chega um novo ponto aqui. O modelo vai errar feio, porque ele só usou, né, ele só pegou esses pontos aqui e traçou uma superfície muito próxima a elas. Então, se o meu modelo ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né, e o meu dataset é muito pequeno, por exemplo, esse é um risco que pode acontecer. Então, o seu modelo ele vai, vamos dizer assim, grudar nos dados, né, e ele não vai generalizar bem para novos dados. O modelo bom, o modelo robusto, que tem um bom fit, ele é uma média dos dois, vamos dizer assim, ele é um meio termo. Por quê? Ele tem os seus dados aqui e ele vai traçar uma curva, né, que vai ter um bom fit nesses dados, a distância média aqui em cada um desses dados é bem baixa, mas ele não fez um overfit igual esses casos aqui. Então, se chega um novo dado aqui, por exemplo, eu não estou tão distante da minha reta como eu estou aqui. Né? Então, esse é um bom meio termo e é o que a gente busca. É um problema que, como a gente diz, ele minimiza tanto o bias quanto a variância. Né? Meu modelo está perfeitamente colado nos dados e isso não é bom. Uma outra interpretação, né, como eu disse, para o overfit, ele é a memorização dos dados. Uma estratégia comum para evitar esse problema, né, é a separação dos dados com período de teste. Né? Na verdade, a gente pode até separar em 3 períodos, né? Treino, validação e teste. E o que a gente observa, o comportamento é o seguinte: às vezes você está aqui nos seus dados de treino, o seu modelo, você está usando esses dados para você treinar. E esse aqui, por exemplo, a complexidade do modelo é o erro dele ao longo do tempo. Quando você vai começando a aumentar a complexidade do modelo, ou seja, você está vendo daqui para cá, né, o seu erro começa a baixar no seu dataset de treino, começa a baixar no seu dataset de teste, aqui o pretinho, mas vai chegar num ponto, né, que é esse ponto aqui que eles chamam de ponto ótimo, que se você continuar aumentando a complexidade desse modelo, o seu erro no treino vai começar a baixar, vai continuar abaixando, mas o seu erro no teste ele vai explodir. Porque aqui em diante começou o overfit. Né? Porque ele está começando a memorizar esses dados do treino, né? Mas quando chega um dado novo, que é o dado do teste, ele não sabe o que fazer, ele se perde. Né? Ele começa a dar predições muito ruins. Então daqui em diante, né, o modelo não vai prestar, ele continuar treinando com os dados de treino. Então aqui é o momento que você para, eu não vou aumentar mais a complexidade do meu modelo a partir desse ponto. Busca de parâmetros. Né? Um outro problema no treinamento do modelo, além do overfit, é a questão dos parâmetros dentro desse modelo. Então, numa rede neural, por exemplo, quando você vai treinar ela, um dos parâmetros mais importantes que você tem que tomar cuidado é, por exemplo, o passo de treinamento. Como eu falei lá, né, a rede neural ela ajusta os seus pesos para minimizar o erro de predição. E às vezes o que acontece? Se você tiver com um passo de treinamento, né, um learning rate, um passo de aprendizado muito elevado, e você está, como eu disse, né, você tem uma superfície aqui de minimização, né, nos seus pesos, e você quer achar o ponto mínimo, se você tiver com um valor alfa muito grande,
né, ou seja, uma taxa de atualização dos seus pesos muito grande, um risco que você pode ter, por exemplo, imagina que eu estou saindo daqui e eu quero vir para cá, que é o meu mínimo. Então, ao invés de eu vir aqui de forma contínua, né, a minha rede, o treinamento dela, levar os meus pesos para o mínimo, eu posso bater aqui, ou seja, eu estou com uma atualização tão forte que ao invés de eu sair de um peso aqui, de um peso inicial, né, por exemplo, o ômega 1, e vir para cá, para o ômega 2, eu posso vir para cá, que é um valor muito fora, e explodir. E quando eu atualizar de novo, eu venho para cá, explodo. O meu treinamento não converge, né, vamos dizer assim. Pelo contrário, um bom, por exemplo, valor de peso é, por exemplo, esse ômega 1, em que eu vou de forma bem devagar para a origem. Mas aqui entra um outro problema. Se eu for muito devagar, o meu treinamento ele pode demorar demais, né? Então eu tenho dois extremos que eu tenho que definir bem. Se a minha taxa de aprendizado do meu modelo ela é muito alta, o treinamento pode explodir. E se ela é muito baixa, ela pode demorar demais. Então essa é uma das decisões que o cientista de dados tem que fazer. Ele tem que entender o que está acontecendo para tomar uma decisão, mas que é crucial, né, para você entregar um bom modelo no final do dia. E como você avalia, né, que o seu modelo está bom, não está bom, o seu modelo ele tem um desempenho adequado ou não, você precisa continuar o treinamento ou não. Né? A métrica que você vai utilizar de avaliação ela vai depender primeiramente do seu problema, se ele é um problema de regressão e se ele é um problema de classificação. O problema de regressão, você está olhando, por exemplo, como eu falei que às vezes você tem um conjunto de pontos, imagina que esses quadradinhos aqui são pontos, e eu quero fazer uma regressão linear, que é essa reta vermelha aqui. Então eu fui lá, treinei o meu modelo e tem uma regressão linear. E como é que eu avalio se o modelo está bom ou não? A maior parte dos critérios utiliza a distância do ponto até a reta, né? Então, por exemplo, essa aqui é a minha reta, né? Naquela variável. A minha predição está dando aqui e o ponto real está aqui. Então eu avalio o erro entre o ponto e o ponto predido pelo meu modelo, que é a minha reta, né? Vamos dizer assim, esse ponto aqui em cima da reta, e eu vou olhar a distância desses dois caras. Então, para a regressão, eu geralmente estou olhando as distâncias. Então eu posso olhar, por exemplo, a distância absoluta, o erro absoluto médio. Então eu estou olhando o erro de cada um desses pontos aqui, o erro absoluto de cada um desses pontos tirando a média. O erro quadrático médio, então eu vou pegar a distância em cada um desses pontos, elevar ao quadrado e fazer a média. A raiz do erro quadrático, então eu vou elevar ao quadrado, depois tirar a raiz, né, vamos dizer assim. O erro absoluto percentual médio, que é também um pouquinho diferente. Então ao invés de eu olhar só a distância, vamos dizer assim, em unidades de predição mesmo, né? Então, por exemplo, você deveria prever 4, prever 5, né? Eu vou olhar a distância entre 4 e 5, eu posso olhar, por exemplo, um percentual, né? De 4 para 5, eu estou falando de 25% a mais, erro absoluto relativo e tudo mais. Então são métricas, né, de regressão que são baseadas na distância. A distância em cima da reta, né? E quando eu olho para tirar essas métricas, né, a estratégia mais tradicional, vamos dizer assim, ela consiste em você separar os seus dados, né, vamos dizer assim, em pelo menos train e teste, que é o seguinte: você pegou, por exemplo, esse aqui, seu número total de dados, você tem, por exemplo, 10 mil pontos, 10 mil dados para você usar, você vai usar, por exemplo, 8 mil dados para você treinar e 2 mil dados para você testar. Porém, isso às vezes tem um problema, que é o seguinte: a parte que você está usando para teste, ele pode não ser representativo o suficiente para garantir a generalidade do modelo, né? E uma das estratégias para resolver isso é a ideia do K-fold, né? Ou seja, você vai pegar seus dados, né? Imagina aqui que eu tenho meus 10 mil pontos, você vai dividir seus dados em 5 caixinhas, né? Que é o que eles chamam de folds aqui, e vai treinar diferentes modelos e testar esses diferentes modelos em locais diferentes. Olha que doideira. Então, por exemplo, no primeiro split, no primeiro modelo, eu vou, por exemplo, usar essa primeira caixinha aqui dos dados de forma contínua, isso é muito importante, como teste. Então, não vou treinar ele, eu vou esconder esses dados do meu modelo. Eu vou treinar com fold 2, 3, 4 e 5. E vou testar com fold 1. E vejo o meu resultado desse modelo aqui. E eu vou fazer isso de novo, né, para um próximo modelo, mas agora eu vou usar o fold 1
como treino, o Fold 2 eu vou deixar como teste, o 3 e o 4, 5 como treino. E vou tirar a segunda métrica desse modelo. E por aí por diante. Então eu treinei 5 diferentes modelos que foram treinados e testados em lugares diferentes. E eu posso, por exemplo, fazer uma métrica final como sendo a média das 5. E por que isso é muito interessante? É que às vezes você tem problemas em algumas partes dos seus dados e às vezes você tem algumas anomalias. Por exemplo, o modelo que saiu daqui está com 80% de acurácia, o daqui está com 83% e o daqui está com 54%. Aí aqui volta para 75% e aqui está com 90%. Esse 54 aqui tem alguma coisa muito estranha sobre os dados dele, porque a generalidade dele está muito mais baixa. Então você pode tentar investigar o que aconteceu naquele split. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou de bastante coisa hoje, desde a parte inicial de Outlier, dados, modelos de treinamento. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Tem sugestões de conteúdo? Deixe nos comentários também. Eu estou preparando uma série de outros vídeos sobre pontos mais específicos, por exemplo, de redes neurais, pretendo falar até, se Deus me permitir, redes convolucionais. E a gente também vai trazer mais exercícios, mais exemplos para o canal e como eu resolvo as coisas na prática, no dia a dia, né? Como eu conduzo algumas análises. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like. E obrigado, pessoal. Até a próxima.